Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo essa loucura. Todas as terças e todas as quintas, pela manhã, mais ou menos 5h45, a gente vai fazer a nossa live, tá? E eu vou passar o conteúdo aqui para vocês. Não mais às 10h15 da noite, mas às 5h45 a gente vai fazer, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Todas as vezes, todas as terças e quintas, eu vou entrar aqui ao vivo, mais ou menos 15 minutos. A gente passa o conteúdo, depois a gente bate um papo. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê certo, porque é mais ou menos o único momento que eu tenho, que as meninas estão dormindo, que eu estou em casa, que normalmente estava fazendo às 10 horas da noite, mas, enfim, não estava dando certo, porque sempre tinha alguma atividade e eu não estava conseguindo ser fiel nesse horário. Então, vamos começar nesse horário aqui. Com certeza não vai ter muita gente, mas vai ficar salva a live e depois a galera pode ver aí, tá bom? E quem tiver disposição para acordar cedo, vamos comigo. E toda terça, toda quinta, às 5h45 a gente vai estar aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero passar para vocês hoje? O que eu quero realmente passar sobre a questão da comunicação? Que é que você, eu não quero perder o seu tempo, né? E também daqui a pouquinho eu tenho que sair também. O que é que eu quero passar para você? Como é que você pode tornar a sua pregação, como é que você pode tornar a sua fala, a sua, enfim, a forma com que você se comunica uma forma mais dinâmica, fazendo com que realmente as pessoas prestem mais atenção em você, tá? Não sei se você já participou, mas ou até mesmo já fez isso. Você está fazendo uma pregação, você está partilhando alguma coisa e as pessoas elas estão dormindo, estão cansadas, elas não estão prestando atenção no que você está falando, elas não estão, como é que eu posso dizer, não estão interessadas naquilo que você está partilhando, tá? Boceja, fica sentado, conversa e tudo mais. Como é que a gente prende mesmo a atenção das pessoas? Então, Deus tem me dado a oportunidade, principalmente nesse ano de 2019, de fazer muita pregação, muita partilha com os jovens, né? E você sabe que quando a gente fala para jovens, a gente compete com, enfim, com um mundo de distrações. A gente compete com os celulares, a gente compete com jogos, a gente compete com um monte de coisas que vai chamar a atenção dos jovens. E isso daí, a gente tem que encontrar uma forma de poder cativar a atenção de transmitir a mensagem, porque você vai, todo mundo por aí, se você abrir seu celular, se você for andar na rua, todo mundo está falando de Deus, todo mundo está falando de Jesus, todo mundo está evangelizando, graças a Deus, né? Então, como é que a gente pode tornar falar mesmo isso? E aí, indo direto ao ponto, tem uma coisinha que eu comecei a utilizar depois de alguns livros que eu tô lendo, né? Inclusive, se você quiser ter é, saber um pouco mais de como é que eu utilizo as coisas, eu vou abrir novamente a entrada para o Close Friends. E aí você pode entrar lá no Close Friends que eu vou partilhar tudo que eu utilizo, enfim, tudo que eu estou aprendendo com livros e na caminhada. Eu vou partilhar lá sobre comunicação, sobre pregação, sobre ministério, sobre um monte de coisa bem legal, sobre mídias digitais, como é que a gente pode usar as mídias digitais na evangelização, a favor da evangelização. Então vamos lá. Tem uma coisinha que eu aprendi que é fazer o quê? Uma pregação vivencial. O que seria uma pregação vivencial? É você utilizar elementos da vivência das pessoas, no dia a dia das pessoas. Tá? Quando você utiliza uma pregação vivencial, você consegue cativar a atenção das pessoas, porque as pessoas elas você vai gerar essa conectividade, você vai gerar essa liga entre as pessoas. Beleza? Então, você está utilizando a sua pregação e você começa a utilizar elementos do dia a dia da pessoa. Se você está falando para alguns jovens, você começa a utilizar e falar para esses jovens coisas que eles utilizam no dia a dia, coisas que eles fazem no dia a dia. Então, por exemplo, se você, na sua pregação, na sua partilha, você falar sobre a questão, você tocar no assunto de shopping, você falar sobre a questão de turma, você falar sobre internet, você falar sobre YouTube, você falar sobre música, você falar sobre roupa,
sobre relacionamentos, isso tudo vai tocar na pessoa e a pessoa vai prestar atenção melhor em você e você vai tornar a sua pregação, a sua fala mais dinâmica. Deu para entender? Vou citar um exemplo aqui bem simples para você entender. De vez em quando eu estou fazendo uma pregação, quando eu preciso explicar alguma coisa para o jovem, eu digo assim, galera, preste atenção, vamos fazer um tutorial agora aqui no YouTube para você se ligar no que eu quero falar para você. Entendeu? Quando eu digo, galera, preste atenção que eu vou fazer um tutorial aqui no YouTube para você entender o que significa isso, tá? Tô falando sobre a questão do pecado. Uma vez eu estou falando sobre o pecado e o pecado realmente vem para nos matar, para nos destruir, que o salário do pecado é a morte. E aí, como é que eu posso saber que eu realmente estou fazendo isso, que eu estou pecando contra Deus? Aí eu digo, galera, se liga aí, vamos fazer um tutorial aqui, uns tópicos para você entender o que você não deve fazer. É, para poder que desagrade a Deus, um exemplo. Quando eu digo essas palavras, tutorial YouTube, isso faz parte do dia a dia dessa turma. E aí eles vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Tá entendendo? Eu vou despertar neles esse interesse, essa liga. E vai se tornar mais dinâmica. Porque eles vão pensar, ué, YouTube, tutorial, eles vão perceber que isso eles utilizam no dia a dia. Tá entendendo? Quando eu começo a utilizar essa pregação vivencial, eu consigo tocar. Por quê? Quando você vai pegar a Bíblia, você percebe que Jesus ele faz essas pregações. Ele faz o anúncio da Boa Nova utilizando esses elementos vivenciais. Ou seja, ele fala de ovelha, porque as pessoas eram pastores, as pessoas tinham essa vivência de ovelhas. Por isso que ele falava da ovelha perdida. Claro, tem todo um sentido teológico, sim, mas justamente tem também esse sentido de tocar naquilo que as pessoas estavam vivendo. Né? Jesus falava sobre semente, Jesus falava sobre uma lâmpada em cima da mesa. Jesus falava justamente sal da terra e luz do mundo, porque era o que as pessoas precisavam ali. Naquela época não tinha energia, então as pessoas precisavam de utilizar uma lamparina acesa para colocar em cima da mesa. Deu para entender? Então, dessa forma, você vai tornar a sua pregação, a sua partilha mais dinâmica. E você não fica simplesmente passando conteúdo. As pessoas não estão entendendo bem o que você está dizendo, ou está entendendo, mas não tem tanto interesse assim em saber o que você está querendo dizer. Tá bom, galera? Esse é um dos elementos que eu utilizo para poder fazer uma pregação dinâmica, uma pregação que realmente gera interesse nas pessoas, né? Claro, existem outros e outros elementos, existem outras coisas que você pode fazer e aqui eu dei uma pincelada para que você anote aí, quando você for fazer uma pregação, lembre disso. O que é que eu posso utilizar na vida das pessoas que elas vão entender, tá bom? O que que eu posso fazer? Com o que que eu posso fazer alguma comparação? Tá? O que que eu posso fazer uma comparação? O que que eu posso utilizar de elemento vivencial que as pessoas elas vão prestar atenção em mim? Beleza? Tem uma pergunta aqui, eu vou ver se eu consigo. ah, eu acho que isso. Aqui, ó. A Jai Carvalho perguntou: qual a melhor maneira de começar uma evangelização? Olha, eu aprendi na minha comunidade, com meu fundador, que é o seguinte: evangelização é você fazer amizade com alguém. Como é que é assim? Como assim, Marcelo? Fazer amizade mesmo. Quando você vai evangelizar uma pessoa, você vai falar de Deus para a pessoa, nem sempre você já chega falando de Deus para a pessoa. Você principalmente começa conquistando a confiança daquela pessoa ali. Você se torna amigo daquela pessoa e com a sua própria vida, a sua amizade, a sua vivência, olha a palavra, vivência, vai levando Deus para aquela pessoa ali. Então, a evangelização é você fazer amizade com alguém. Não necessariamente você falar da pessoa, você querer converter aquela pessoa. Você faz amizade, você se aproxima e a sua própria vida vai ser um espelho, vai ser uma inspiração, na verdade, para aquela outra pessoa viver. Não tem nada melhor do que você levar a Deus para alguém que realmente confia em você, que você realmente está sendo um exemplo para ali. E para finalizar essa pergunta, respondendo essa pergunta, São Francisco de Assis, ele evangelizava, teve um momento que ele foi passear com o Frei Leão, é muito conhecida essa história, que eles saíram para evangelizar e não falaram uma palavra. Mas as pessoas que viram ele ali lembraram de Deus
E com certeza isso ali foi uma evangelização. Quando você se aproxima de alguém, você precisa fazer com que aquela pessoa lembre de Deus, aquela pessoa saiba que você acredita em Deus e você sabe que Deus é real, a sua própria vida. E aí, no momento oportuno você fala, no momento oportuno você aconselha, no momento oportuno você realmente ora por aquela pessoa. Mas inicialmente, normalmente, a amizade ela é fundamental na evangelização, tá bom? Galera, já se passaram alguns minutos. A tendência é essa, não ser muito longa. Vamos fazer a live toda terça e toda quinta, às 5h45 da manhã, para a gente poder partilhar sobre pregação, sobre evangelização, sobre comunicação, sobre as mídias digitais, sobre tudo que a gente faz para a gente poder melhorar a nossa evangelização. Como é que a gente pode ser jovem utilizando as mídias digitais? Quando eu digo mídias digitais, principalmente as redes sociais. E depois eu digo a diferença entre cada uma delas, beleza? Vamos ver se funciona. 5h45, live toda terça e toda quinta, falando sobre assuntos que a gente precisa utilizar para fazer com que o reino de Deus avance, tá bom? Lembrando, entra lá no Close Friends. No Close Friends eu vou passar várias dicas do que é que eu utilizo, do que é que eu faço em relação à evangelização, à pregação, à comunicação, mídias digitais. Eu vou colocar lá no meu feed a imagem e aí você curte a imagem, me segue e compartilha, porque aí me marca quando compartilhar, porque aí eu chego lá no meu direct e pelo meu direct eu sei quem fez isso e coloco lá no Close Friends. Somente a pessoa pode adicionar. Falou? Manda pra mim no inbox depois se pode ser uma boa essa live de 5h45. Manda pra mim e a gente vai adaptando aqui. A ideia é a gente fazer isso toda semana, segunda, terça e quinta. E vamos embora trabalhar, vamos embora estudar. Podcast também. Vou gravar o podcast de hoje daqui a pouco e coloco no meu story para você ouvir. E vamos embora, senão eu vou falar aqui, falar, não vou terminar. Forte abraço, obrigado pela presença de quem estava aqui. Camila, Stephanie, minha irmã que mora aqui na casa de missão comigo. A Dani Acioli, Elielton, o André, a Dai Felício, a Edivânia, a Jai Carvalho, a Marisa lá de Portugal. Um abraço. Até terça-feira vai ter live. Esse final de semana tem PHN Lagarto. Fica ligado que eu vou colocar umas coisas aqui também. Tchau, tchau. Ah, lembrando, lembrei. Lembrando que eu vou colocar o áudio dessa nossa live no podcast também.